Além disso, eu sou hoje, né, fiz uma transição de carreira para estar mais presente com meu filho. Eu vim do mercado corporativo, empresa de tecnologia e telecom. Fiz uma transição, então vim ensinar paz. Hoje eu sou estrategista, eu tenho uma assessoria de marketing e vendas especializada na área de desenvolvimento infantil. Então, hoje minha vida é 24 horas autismo e desenvolvimento infantil. Então, isso é sobre nós. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, e aí a gente vai responder as dúvidas que o pessoal mandou, nossos seguidores, o pessoal da comunidade mandaram aqui pra gente. Mas assim, eu falo que a bola é sua, quem está aqui para aprender somos nós. Às vezes uma pergunta que seria bem necessária, que você gostaria de responder, e aí assim, a gente vai conversando, tá bom? Perfeito. E tu falou ali sobre propósito, né? Eu acredito que nós somos escolhidos, né? A gente diga assim, o propósito. Não, o propósito ele nos escolhe. E a gente não tá aqui por acaso, Lidiane, né? Eu acredito muito em Deus. Então Deus bota as pessoas certas na nossa vida. E o autismo ele é um propósito na minha vida, né? E antes de me apresentar, eu sempre falo que não é só sobre eu levar o conhecimento, mas eu aprendo muito com vocês. Né? Cada formação que eu vou, né, com os professores, eu saí de lá com uma visão diferente. Eu digo assim, as minhas formações nunca vão ser as mesmas, porque eu sempre vou atualizando, eu vou trazendo questionamento, a realidade daquele professor, daquele pai, daquela mãe. Então ela nunca vai dar. Até a minha família que diz que a mãe vai ter formação. Então, e eu sempre estou mexendo nos slides, eu estou sempre mexendo, buscando coisas novas, porque a gente lida com pessoas diferentes. Então, sempre a gente tem, como falou, sempre tem um boleto de uma nova pós, um novo congresso, né? E é sobre isso, é sobre que a gente tem que estar sempre à frente, né? E a gente lida com pessoas, com crianças. Antes de um laudo, de um transtorno, a gente lida com crianças que têm sentimentos, emoções, né? Então, as minhas especializações, né? Eu me chamo Pamela Martins, sou natural de Florianópolis, sou mãe de duas riquezas que são os meus porquês, que é o Nicolas e a Gilmara. E as minhas especializações, elas foram surgindo conforme a necessidade de cada criança que foi aparecendo na minha vida. Quando eu me formei, a minha base é pedagogia, né? Então, dentro da sala de aula, o autismo me encontrou. Eu digo ali que o autismo, eu fui fazendo aba sem saber de ciência aba, sem saber nome científico, sem saber nome de o que era hiperfoco, o que era seletividade alimentar. Eu não sabia de nada, eu só sabia que eu queria ajudar muito aquele meu aluno, que chegava todos os dias, se jogava no chão e eu precisava entender sobre, né? Era a primeira turminha que eu era regente, né, de uma sala, então ali eu fui entendendo que toda vez aquele comportamento, ele, né, era pessoa diferente, era um cheiro diferente, mas então, até então eu não sabia nada do autismo. Então ali nasceu, né, a minha especialização em neuropsicopedagogia, para entender mais sobre aquele cérebro, sobre aquela criança, como processava aquele cérebro, né, de onde depois veio a do autismo, né, eu fiz a pós de autismo. Daí fui fazendo neurociência, fiz psicomotricidade para entender as relações motoras dentro do desenvolvimento. Daí, fora os cursos que daí foram aparecendo, as comorbidades da dislexia, e eu fui, né, eu vou sempre me aperfeiçoando mesmo conforme a necessidade. E a aba, ela nasceu da necessidade. Eu fiz o primeiro curso com a Maíra Gaiato, né, de abas naturalistas, e ali eu me apaixonei pela questão mesmo da abordagem, de entender realmente o comportamento, o que antecedia, né, a questão do reforço. Então eu me aprofundei mais na pós na CBI, né, of Miami, que eu recebi a certificação internacional também. Então, hoje, eu digo assim, eu sou uma neuropsicopedagoga que atuo em toda a parte, né, do desenvolvimento das crianças. Quando eu recebo uma criança, eu não vou trabalhar só a questão da aprendizagem, mas a questão emocional, comportamental, para entender todas as questões motoras dessa criança. Então, eu digo assim, a minha sessão, ela vê primeiro aquela criança, o João que chega para mim, o que ele gosta, o que o João gosta mais? É de música? Eu vou acessar ele através da música. Então, a minha sessão, ela vai... eu digo assim, quem vai ser o dominante da sessão vai ser a criança. Dentro dos meus objetivos, eu sempre escolho o recurso que ele realmente vai aprender. Sabe, Lidiane, o que eu sempre digo? A gente aprende só de quem a gente gosta. Né? Eu não sou fono, mas várias crianças começaram a falar na minha sessão, porque teve o quê? Motivação, teve interesse, teve o vínculo, né? Então, o autista é isso, o autista, eles precisam ser compreendidos, ser valorizados dentro daquele potencial. Tem crianças que não verbalizam, mas eles já estão no processo de leitura, e muitos terapeutas ficam focados nas dificuldades, né?
e não na potencialidade. Então, onde eu entro com esse olhar mesmo, sabe? Então, a minha especialidade é neuropsicomotricidade, coaching educacional, neurociência educacional, que entra a cognição e o comportamento, né? Daí a neuropsicopedagogia, o autismo e, por último, a neurociência. Então, assim, porque fiz agora, acabei de voltar do Rio de Janeiro, né? Que eu participei do congresso lá da Jornada TEA, foi maravilhosa, tá de pé, bem assim, ó, as trocas com os palestrantes foi muito rica, né? Então, eu vou em cada lugar, eu aproveito cada minuto, sabe? Eu vou em busca de ter alguma dúvida. Fiz agora com o Thiago Lopes também um curso do TOD, né? Uma demanda que está chegando muito, com muita quantidade aqui no consultório para mim. Crianças com comorbidades no TOD também. Então, esse transtorno, a gente precisa entender as crianças, porque o maior desafio deles é o contexto natural, que é a escola. E é o que a gente, até quando foi compartilhada a live da escola, algumas amigas, né, algumas professoras, alguns terapeutas, pais, ai, Pamela, é tão importante a gente levar esse assunto, né? E quando eu faço as formações, Lidiane, para os professores, eu tenho muito a escuta deles, né? Igual quando entra uma criança no meu consultório para iniciar o atendimento comigo. Eu faço a escuta da família, a escuta da escola, para depois eu fazer o meu plano de intervenção. Nesse processo eu estou fazendo a avaliação com essa criança. Mas a escola, a inclusão, ela vai começar quando a gente tem um olhar de escuta de todas as áreas. Da família, da escola e eu como terapeuta. Então, quando eu entro numa escola, eu tenho que ser humilde, eu tenho que escutar, entender qual é a necessidade, qual é a dificuldade daquele professor dentro da sala, para poder ajudar o meu olhar clínico, o dele pedagógico, para a gente juntos achar uma solução que a gente vai fazer o quê? Um PEN que todos vão caminhar no mesmo sentido, né? Então, a inclusão ela começa com a escuta verdadeira de todas as áreas. Né? E às vezes a gente está tão focado na questão da criança pegar no lápis. Mas ela ainda não consegue. Ela tem as habilidades básicas, que é o sentar dela, o que eu digo assim, não foquem no contato visual, porque muitos deles aprendem muito mais sem ter o contato visual ali presente, né, de outro modo da atenção. Então, assim, vamos aproximar, trabalhar por aproximação, né? Essa criança, ela corre, né? Igual quando eu fui segunda professora na escola, falaram assim, ó, essa criança não para na sala de aula, ela fica no pátio, assim, opa, eu quero conhecer ela primeiro, depois vocês me falam. O que acontece dentro? As crianças são rotuladas. E os profissionais que assumem aquela criança já tem aquele rótulo, eles perdem de conhecer realmente a criança, porque às vezes tu tens uma conexão com aquela criança que aquele profissional não teve. Exemplo, essa criança que ficava correndo, ela tinha hiperfoco por letras. Eu me aproximei com ela através das letras. E ela começou a ficar na sala de aula por conta das letras e da minha conexão com ela. Então ali eu já tinha base, por isso que é importante. Então, assim, não esperar que alguém venha trazer pra gente, sabe, Lidiane? Porque o que acontece hoje? Hoje a inclusão, ela já peca lá na base, que é como é que eu posso dizer, para fornecer a capacitação para os professores, porque assim, ó, o culpado sempre vai ser o menor, né? Ali dentro. Vai ser os professores, mas os professores, eles não têm os cursos de capacitação, eles não têm um apoio, eles não têm o segundo professor. Muitas vezes, quer ver a educação infantil, os professores, Pamela, não tem um segundo professor para ajudar no processo. E eu vejo, dentro do ano passado, eu fiz muitas formações com professores, já iniciei esse ano, já fiz esse ano 4 formações com as escolas, tanto privada, né, como as municipais também. E elas têm muita vontade de aprender. Né? Então entra a questão o salário, né? Não tem como elas muitas vezes tirarem uma verba para poder se capacitar. Ter a questão do ambiente para essas crianças. Olha só, uma criança TEA que tem questão sensorial, elas não têm salas. A sala de aula não tem acústica. As salas, mínimo, que há umas borrachinhas embaixo das carteiras, não tem. Às vezes o barulho dos coleguinhas incomodam. Então, um curso para elas entenderem sobre o manejo de comportamento, isso é a verdadeira inclusão, né? Só que a gente cobra tanto dos professores, mas não se dá,
né, essa qualificação para eles. Então, assim, as minhas práticas, né, quando eu levo a formação, eu levo a prática, Lidiane. Porque eles precisam entender, porque assim, como lidar com a criança numa crise? A gente precisa conhecer a criança para não dar crise, né? Para que deixar a criança naquele pico? Pra gente, não. Então, eu levo sobre isso, sobre essa questão sensorial, da hipersensibilidade. A criança que eu posso tocar, a criança que eu não posso tocar, né? Então, trazer esse olhar. Então, assim, falta o direcionamento das instituições com esses professores. Né? Esses professores, eles só são mais... Eu digo assim, sofre o professor, sofre a criança, né? Porque tudo é culpa do professor. Né? Tem um fator que é muito importante também, Lidiane, que até eu vejo isso, e o meu papel, quando eu entro dentro de um caso de uma criança, eu entro com a parceria da família e da escola. Eu sou a ponte desse processo. Porque assim, muitas vezes a gente vê que os professores, a gente tem que validar. O professor, eu digo assim, ele é especialista no desenvolvimento. Ele entende quando uma criança, né? Claro que a gente sabe que tem exceções, né, Lidiane? Tem exceções tanto na área terapeuta quanto na área educacional, mas o professor, ele tem parâmetro, porque ele tem várias crianças dentro de uma sala e ele consegue mensurar aquela criança que está com atraso. Sim. Né? E muitas vezes eles pontuam para a família e a família negligencia, né? Ela não aceita. E daí isso, já recebi mães aqui, tá? Falando, Pamela, primeira vez veio a fala de um professor para mim. Veio falando que ele não estava acompanhando os amiguinhos, só que eu fui deixando. E isso, a primeira vez que o professor chamou, essa mãe conversou, a criança não tinha 4 anos ainda. E ela chegou para mim com quase 8 anos para fazer a avaliação, porque uma fisioterapeuta pontuou que ele ficava muito desatento, que tinha alguma questão diferente ali. E ela disse, Pamela, eu quero pedir até perdão para os professores que me sinalizaram, porque eu não validei o olhar deles. Né? Então hoje eu trago aqui para essa live também um pouquinho de consciência para as famílias, porque os professores precisam também da parceria deles, né? Tu como mãe, como uma pessoa que está influenciando, né? Tanto a área da educação, da saúde, então assim, trazer a família também para esse olhar, para essa parceria com os professores. Quando o professor pontua algo, né? Eu digo assim, mais vale um pai errar por excesso do que por falta, né, Lidiane? Então, eu digo assim, então a inclusão não é só sobre o professor, é sobre a família, é sobre a instituição, né? E eu, como profissional da área da saúde e da educação, quando eu vou nas escolas, eu observo eu digo assim, não é só uma reunião dentro de uma sala com a coordenadora, com a professora, eu quero ver o espaço. Os distratores, as salas hoje, elas não estão adequadas para as crianças, porque é muito estímulo, né? Então a gente sabe que a criança autista, ela fica focada nos detalhes. Né? Então, assim, se tem uma folha balançando, a criança autista, a criança que tem o transtorno do TDAH, tem muita dificuldade, né, nessas habilidades. E eu digo assim, o TEA nunca vem sozinho, né, Lidiane? Sempre vem com uma comorbidade, eu digo assim, sempre vem com um presentinho a mais. Né? Então, às vezes, eles estão tão focados no TEA que eles não estão visualizando a outra comorbidade que requer mais atenção ali na adaptação mesmo, né, do ambiente. Então, eu como profissional, eu vou na sala de aula, eu visualizo cada detalhe, o que a gente pode ver, a postura. Se a criança apresenta uma questão mais opositora, exemplo, ela cisma muito com o cabelo das meninas de rabo de cavalo e quer puxar, eu não vou deixar ele na frente, no lado do professor. Eu vou deixar ele lá atrás, perto né? Ou botar um amigo que tem um cabelo curto. Então, isso é inclusão, é olhar para quê? Ele não desregule, não ponha porque assim, até uma profissional falou assim pra mim, Pamela, ela fala um pouquinho de crise nessa live. Então, a crise a gente antecipa para não ter a crise. E quando tá nesse pico, né, a criança é um estado de alerta, né, que fica muito intenso e libera muito hormônio ao mesmo tempo, né, da adrenalina, o cortisol. Então, assim, o que a gente tem que fazer nesse momento de crise da criança? O adulto que estiver mais calmo, conduzir esse momento. Retirar a criança daquele momento ali, daquele episódio, daquele lugar que gerou a crise. Primeiro eu digo assim, né, Lidiane, que a gente tem que entender porque nada é do nada. Né? A criança gerou uma crise, né? E uma crise, nada é do nada. Então, assim, eu primeiro preciso observar o que gerou aquela crise. A primeira, a segunda.
Foi um barulho? Tem a criança que ela é literal. E o literal, ele fica muito incomodado quando não é cumprido os acordos, o que é dito. Exemplo, eu tenho uma criança que ele é literal, ele é nível de esporte 1, ele é literal, e a professora pediu para ficar em silêncio. E a turma não ficava em silêncio. O que aconteceu? A professora mandou a mãe, Pan, ele tá se beliscando e tá dizendo que é um mosquito, mas é na sala de aula. E a prof disse que do nada ele começou a se beliscar. Deu assim, mãe, não é do nada, vamos fazer uma análise. Eu preciso tudo certinho, né, de tudo que aconteceu nesse dia na escola. Dela sentar, a Pamela foi um dia normal, as crianças estavam agitadas, a turma é agitada, tá. O segundo dia, daí eu peguei e fui fazendo todas as observações. Assim, então, se é barulho, a gente vai entrar com o abafador. Se ele já usa, a gente entra com o abafador, pra gente ver se é uma questão mesmo do som. Não é. E daí fomos testando. E daí, numa sessão, eu conversando com ele, através, né, de uma estratégia que ele falou, ai, meus amigos me incomodam tanto quando a prof pede pra ficar inquieto, que eu fico muito mal, e daí eu começo a me beliscar. Daí eu entendi que ele era literal. Se a professora pedia para todos ficarem quietos e eles amigos não ficavam, e ele começava a se beliscar. Então, desde então, a gente fez toda uma análise com a professora, eu aqui junto, né? A gente foi fazendo vários testes, a gente pedia para ver o que era antes, o que acontecia. E como ele não é de agredir as pessoas, ele se auto-agredia. Para não mostrar. Então, como isso é ter uma inclusão? A partir do momento que essa professora entendeu, a professora chamou os amiguinhos quando ele não estava presente, explicou e aquele episódio não aconteceu mais. A professora conseguiu ajustar a dinâmica da turma, ajudando, facilitando até o lado dela, da questão do silêncio deles, e ajudando esse amiguinho que é literal. Né? Então, tu vê que não precisou de recurso nenhum. Precisou de um olhar atento, uma análise com a família, a clínica, a escola, para a gente conseguir ajudar essa criança no contexto escolar. Né? Então, às vezes, não precisa de recurso caro. Acabei de escutar uma frase, sabe de quem? O Joel J. Joel J no podcast dele com a Dani Martins, que é da área de vendas. Ele falou assim, existem coisas óbvias, óbvio, mas o óbvio é óbvio para um olhar treinado. Óbvio, mas é óbvio para quê? Para quem estuda, para quem faz especializações, para quem acabou de voltar do congresso, para quem tem anos de formação, para quem tem vivência. Então, assim, para você seria analisar, né? Mas para quem não entende, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer tudo isso. Mas não, foi apenas um ajuste. Sim, e para isso a gente precisou de pessoas, né? Que eu digo assim, ó, tudo começa através do amor, do olhar, de querer ajudar o outro, né? Então, assim, não é de julgamento. Porque se essa professora ficasse se julgando, né? Porque assim, ó, o que aconteceu? Era com ele, né? Ali. Ela teve um olhar. Tipo, se ele tá se machucando, alguma coisa tá acontecendo, né? Porque assim, geralmente é quando a pessoa agride a outra pessoa. Que daí sim, partir pro outro. E nessa professora, ela teve um olhar diferente, né? Primeiro ela assim, ó, do nada. Deu assim, opa, do nada não, vamos lá, vamos fazer uma análise, né? Então, assim, tem vários casos que a gente consegue ajustar. Igual esse aluno meu, ele, né, o que me pediu assim, o meu propósito, que me achou, ele tinha seletividade alimentar, ele não interagia com os amiguinhos. E eu falei assim, foi o primeiro ano de professora, gente. Eu falei assim, ele vai terminar no final do ano apresentando com todos os amigos. Ele tinha cor de preferência de verde. O que eu fiz? Trabalhei os monstrinhos das cores. Na apresentação, ele foi o monstrinho verde. E ele... Coisa mais linda, ele ficou do início até o final, a gente trabalhou, né? Hoje a gente sabe das questões das funções executivas, de controle inibitório, das questões, né, que tem esse déficit no TEA, no TDAH, mas na época eu não tinha esse conhecimento. Eu digo assim, o amor, ele vai abrindo caminhos para ti, e quando tu vê, eu digo assim, ó, quando o teu ser vai, o ter, ele vai vindo quanto consequência, né? Então assim, o meu ser foi indo na frente e os meus títulos foi vindo depois. Né? Então, assim, ele não teve, junto com a fono dele, a gente trabalhou a questão, né, com a Nutri, a seletividade alimentar. Então, como ele tinha hiperfoco por peixes, então fica a dica aí, professoras, o hiperfoco, eu digo que é o queridinho, é o que a gente pode acessar essas crianças, né? O hiperfoco era, a gente, olha só, o feijão, os baguinhos feijão eram os baiacus, o caldo era o oceano, os peixinhos eram o arroz, e ali ele foi se alimentando. E ali a seletividade foi... Mas assim, ó, eu era uma professora que eu não tinha um auxiliar na sala. Era fácil pra mim? Não. Mas eu tinha... eu digo assim, quando a gente é mãe, não que a gente é melhor do que as outras profissionais que não são mãe de jeito nenhum, mas a gente tem um feeling, né? Tipo, se fosse o meu filho, né? Então assim... E
e assim, ó, e essa criança, ela veio até para despertar depois, até em outro momento, a gente pode depois conversar, que eu tinha uma criança neurodivergente em casa, né? Uma criança atípica em casa, e fomos ter o laudo agora com 19 anos, do meu Nicolas. Eu precisei entrar no processo para entender que o meu filho, por ser além da média, que quando, o que acontece, né? As pessoas têm muito esse mito, autista é incapaz. Autista é aquela criança que fica se batendo. Não, pelo contrário, os autistas, né? É porque assim, confunde as comorbidades do TEA, né? O autista, ele é uma criança muito inteligente, né? Tem umas... O que ele vai ter dificuldade em algumas coisas, igual agora esse mês da conscientização do autismo, eu tô indo nas escolas fazer com as crianças, fazer uma dinâmica com elas, trazer essa conscientização, e eu digo que eu tô formando os meus guardiões do bem, né? Eles são os agentes do bem. Então, cada um vai ter um amigo e eles vão adotar aquele amigo e eles vão ajudar aquele amigo. E é tão gostoso porque, assim, o preconceito parte do adulto, não da criança. E é tão lindo que quando eu falei assim, quem tem dificuldade em matemática? Ele estuda eu, português, eu disse assim, pois é, o autista ele tem uma dificuldade na socialização. E vocês, como vocês são top em socialização, vocês são experts, vocês vão ensinar eles a socializar. Então, e assim, ó, e é tão gostoso porque daí acontece o que a gente quebra esse, né, esse mito de que o autista é incapaz, que o autista não aprende. Então, assim, a gente já começa com as crianças levando essa conscientização para as famílias, né, para os adultos ter outra forma de falar sobre o autismo, sobre entender, porque eu digo assim, a gente fala, né, eu digo assim, se eu pudesse não, eu ainda vou entrar em supermercado para fazer formações para esses profissionais entenderem de padaria, de o tio lá do aeroporto entender o que é um autismo, né? Então, assim, a gente precisa levar para a sociedade, né? Hoje a gente fala da escola, que é o maior desafio de vocês quanto mãe. Iniciam o ano, aquele frio na barriga, como será que esse professor vai entender, né? E assim, ó, quando eu falo direto para os professores, eu digo assim, ó, fez a matrícula, você já sabe as crianças que vocês vão receber durante o ano. Já chama essa mãe, faz uma entrevista, recebe aquele aluno de uma maneira que se tu entrou com hiperfoco, aquela criança, né? Vou dar um exemplo do dinossauro, que é o maior, né? Que eu conheço mais criança. Entrou na porta, eu digo assim, ó, bota na primeira mesa um dinossauro. Ah, ele tem certeza que ele não vai dar nem tchau pra mãe dele. Ele vai entrar na sala e o vínculo vai sendo, né, aos poucos. É uma criança que é muito apegada na mãe, traz a mãe para dentro da sala, né, com esse hiperfoco dele, conversa com a professora. Esse ano eu fiz adaptações muito bacanas. O que eu fiz? No início do ano, tem crianças que têm muita rigidez, né, cognitiva. Então, a questão da mudança, isso já era um desconforto muito grande. E eu entrei com a adaptação já no primeiro dia de aula de algumas crianças, os bem pequenininhos principalmente. Então, como eu sou uma pessoa de referência para eles e não a mãe, porque daí a mãe, daí já fica mais, digo assim, fica mais difícil esse processo, né? Como eu sou uma profissional que ele sabe que ele vai na tia Pan vai embora, tem, né, já tem essa dinâmica, eu fiz com eles no contexto escolar. E era tão interessante que as professoras queriam entregar muita coisa, tipo, para poder só dizer assim, ó, esse momento é o momento de você observar essa criança. E assim, Lidiane, eu entro com muita parceria e cuidado também, auxiliando elas, sabe? Então, assim, é muito importante porque, assim, elas foram formadas em pedagogia e muitas não conhecem sobre o autismo. Então, assim, se eu levar de uma forma na prática, com carinho, elas vão ter interesse em ter especializações, em buscar conhecimento. Então, a minha missão não é só sobre levar o conhecimento para elas, mas é sobre incentivar elas de buscar algo a mais, tanto para a vida delas, para contribuir na vida do outro, né? Então, essas adaptações, igual o exemplo, né? Ele não queria ir para a sala, ele queria ficar num parquinho, essa criança. Assim, prof, eu vou ficar com ele aqui no parquinho. Daqui a pouco, tu se aproxima. A gente foi fazendo por aproximação. Uhum. Daí ficou eu e ela queria falar assim, não, prof. Palavras diretas. Balanço, agora, sair. A gente só vai usar essas palavras. E daí ela foi, né? Balanço. Daí eu disse assim, ó, a gente vai contar agora, porque ele precisa da previsibilidade. Então tu vê que eu não dou comandos nada além do que é muito simples e direto para a professora entender. Agora a gente vai trabalhar a previsibilidade. Como é o primeiro dia, eu não tenho nenhuma rotina visual ainda, não tenho nada aqui para dar essa previsibilidade, eu vou brincar com ele de contar até 10. Quando a gente contar o 10, ele vai sair do balanço,
vai dar vez para a amiguinha, e daí a gente vai fazer 2 vezes isso, depois a gente vai para o refeitório. Combinado? Assim a gente fez, ele bem bonitinho, a gente contou 1, quando a gente foi ver, tava todas as crianças contando 2, 3, 4. Então assim, ó, isso é inclusão. A gente trouxe os amiguinhos para participar desse momento, a gente fez troca de turno no balanço. Então assim, tu vê que eu não fui ainda para a parte pedagógica. Essas crianças precisam primeiro se sentirem, ter confiança no ambiente. Segura. Essa previsibilidade, isso, a previsibilidade e se sentir segura, né? Então assim, a adaptação a gente tem que levar de uma forma prática para os professores, né? Então, o que eu digo assim, a inclusão, ela vai sim, ela vai depender do pai, da mãe, do professor, mas a gente ainda precisa, igual assim, hoje, vou dizer a realidade aqui de São José, né? Hoje a gente tem, com TEA, tá? Com laudo, 5 crianças numa turma para um professor de educação especial. Daí, sendo que a turminha tem uma média de quase 30 crianças, né? 30 crianças, sendo 5 com laudos, TEA fora com outras deficiências. As que não têm laudo, que é muita criança, né? Eu digo isso numa rede pública, né? Então, assim, para aquele professor, ele dá conta do PEI, ele dá conta de todas as crianças, né? Porque ele precisa fazer o planejamento dele. É uma sobrecarga muito grande afetando na questão emocional desse professor. Então, ele precisa muito de um suporte, né, Lidiane? Então, assim, o que eu digo assim, ó, eu digo para todos os professores que estiverem me ouvindo aqui, se a criança tem uma equipe multidisciplinar, se agarra, marca reunião, vê com a escola, que cada escola, né, tem um protocolo a ser cumprido, mas assim, ó, se tem um profissional da psicologia, traz para perto de vocês, entende as questões comportamentais, pede os manejos, às vezes um time, né? Eu lembro quando eu fui professor, quando eu era professora, foi um psicólogo falar dessa criança, disse, Pamela, ele gosta muito do time do patinho, usa com ele que super funciona. Pronto, eu apliquei aquilo. Então, assim, ó, uma dica, um olhar. Também o professor, assim, ó, pode compartilhar, eu tenho dificuldade de que ele de ele sentar com os amigos. Opa, qual é o hiperfoco dele? Né? O profissional da saúde vai ajudar ele. Letras, compra forminhas com letras. Que tu vai ter a atenção dele, ele vai trabalhar com a massinha e tu vai conseguir ter ele com os amigos, fazer essa inclusão, né? Então, assim, quando a gente fala de inclusão, é aproveitar cada detalhe. E essa entrevista inicial é muito importante com a família, Lidiane, para poder vocês passarem, que eu digo assim, ó, eu tenho um relatório de outros amigos. Quando chega uma criança, eles mandam para mim relatório do neuro, do pediatra, do psicólogo. Só que a escuta da família, a anamnese com a família é fundamental, porque eu tô olhando nos teus olhos. Eu tô sentindo a tua necessidade. Porque às vezes eu tô com um objetivo que não é a tua maior necessidade. Tu entendeu? Ô, Pamela, eu preciso tanto trabalhar a espera do meu filho. Eu queria tanto ir no mercado, que ele conseguisse, né, naquele ambiente. Quantas habilidades eu posso trabalhar dentro da clínica que vai conseguir fazer com que ele fique na sala de aula, com que tu consiga ir num restaurante jantar com a tua família, ir no supermercado, né? Então, assim, a escola é um meio da socialização, que a gente aprende por imitação. Mas se a gente sabe que tem crianças que ainda não têm essa habilidade, o professor, eu sei que o contexto escolar não é o clínico, ele trabalha outras habilidades, né? Mas se ele tem a parceria da equipe multidisciplinar, ele vai conseguir ajudar essa criança a ser mais assertivo, né? Só que entra na questão, Lídia, muito assim, ó, tem muitas crianças que não têm laudo, que não têm o apoio da família, que são famílias carentes, né? Igual uma professora falou assim para mim, Pamela, o que tu sugere no caso que a criança recebeu o laudo, mas a mãe não tem a questão da terapia, o dinheiro, né? Os pais se capacitem, façam curso de pais, né? Que tem tantos profissionais hoje de manejo de comportamento. E quando se fala de aba, né? Se fala 40 horas, mas não é 40 horas dentro de uma clínica, gente. 40 horas no ambiente natural dessa criança, né? Então, assim, que o professor entenda um pouquinho, né, sobre aba, que a mãe, o pai, então que todos falem a mesma linguagem. E assim começa, assim, a inclusão, a ser compreendida aquela criança em todos os contextos. Nossa, falou bastante coisa. Eu vou anotando mentalmente, que eu tô sem me entender aqui. Fala desse assunto, não tem noção. É o meu hiperfoco. Lá no início, você falou uma coisa sobre o acesso. Primeiro, nós precisamos acessá-la, entender que ela
ela vai aprender de uma forma diferente, totalmente diferente. Só que primeiro, antes da gente ensinar algo, muitas das vezes porque eu aprendo todo dia com meu filho algo novo e me vejo no meu filho. Só que primeiro eu tive que acessar o meu filho. O Thiago, ele é um autista regressivo, então ele foi perdendo habilidades com 1 ano e 6 meses. Quando ele parou de olhar nos nossos olhos, eu lembro que nós brincávamos com ele 1 ano e 6 meses de serra, serrador, sabe? Também fiz o curso da Maíra Gaiato, aí eu aprendi com a Maíra Gaiato, serra, serra, serrador. E aí eu parava de cantar, porque ele gosta de música, sempre gostou de música, para olhar no meu olho. Para aí depois ir tentando recuperar aquilo que nós perdemos com o nosso filho. Eu e meu esposo fazemos a mesma coisa. E aí depois, outra coisa que você falou que me marcou, é sobre esse acolhimento dos professores. Eu também sou professora universitária, e é outra realidade. Eu tenho muitos amigos, amigas professoras, e os nossos professores, eles estão doentes. Eles estão clamando, clamando ajuda, clamando. Porque eu conversei recentemente com uma professora e ela falou assim, as primeiras semanas de aula, esquece a educação. Eu não fiz isso. Eu tive que primeiro organizar como que eu ia trabalhar com aquela turma. Como que eu iria conseguir trabalhar com os alunos. Então, a gente tem que primeiro acolher os nossos professores, porque eu não sei o que aconteceu dentro, eu acredito que isso que é tudo proposital, mas de um momento que antes a gente idealizava aquele professor, o meu mestre, meu professor, eu aprendi, o que você quer ser? Perguntava para picar, quero ser professor, eu amo minha professora, quero ser igual minha professora. Hoje, ninguém fala mais isso. E aí, cada vez mais as famílias se distanciaram da referência do que realmente é um professor. Então, a gente precisa ajudar os nossos professores. E aí, a outra coisa que você falou, que também eu concordo, sobre essa questão da inclusão, eu acredito, assim, depois que eu comecei a trabalhar, Pamela, diretamente com famílias atípicas, já entendia muitas realidades de famílias atípicas. Quando eu comecei a entender diretamente famílias atípicas, eu achava que as famílias todas eram igual a nossa. Que buscou conhecimento, mesmo não tendo tempo, trabalhando muito. Quem sabe como é a realidade de uma família atípica, sabe que os pais trabalham muito para ter, no mínimo, ali algumas condições de terapia, que são extremamente muito caras. Aí varia muito ainda da região que a pessoa mora, quando tem as terapias. E de madrugada, nós estudávamos. Só que nós, a minha família, quis isso. Nós acreditamos no nosso filho, nós acreditamos que ele podia se desenvolver, nós acreditamos no nosso filho, nós queremos o bem dele, nós queremos que ele tenha dependência, autonomia, nós queremos que ele seja acolhido, nós queremos que ele tenha o máximo possível dentro do potencial dele. Só que eu achava que era isso com toda a família. Não é assim. Então, eu acho que os pais também, eles precisam de, às vezes, até um choque de realidade, de que se eles não estudarem, não buscar conhecimento, não ajudar esse profissional, aí eu entro na parte dos profissionais, eu também estou vendo profissionais sobrecarregados e com culpa. Eu trabalho com profissionais, joga a criança no consultório, os profissionais não estão sabendo conversar com a família, porque às vezes falta essa parte comportamental, de como falar, porque os profissionais também estão precisando de ajuda, porque estão jogando as crianças dentro da clínica, e não é assim. É que eu compartilho muito aqui no mundo. É difícil, é desafiador. Poxa, trabalhei o dia todo, nem tomei banho, trabalhei o dia todo, meu filho está aqui, não tem rede de apoio. Mas a gente está aqui passando conhecimento. Você também está passando conhecimento. E esse ativismo de falar para todos os lugares, na padaria, no aeroporto, no mercado, eu coloco o cordão e falo, você sabe o que é autismo? Autismo é isso, meu filho é autista, ele é interessado, também faço. E todo pai deveria falar para a gente trabalhar as futuras gerações. Só que nós pais, precisamos de um choque de realidade. Se a gente não fazer pelos nossos filhos, não é culpa da escola que o nosso filho não está se desenvolvendo. Não é culpa da forma que o nosso filho não está falando. Não é culpa de ninguém. Porque o primeiro ambiente enriquecedor é dentro da família. Então, nós temos que querer muito, Pamela. Isso que eu mais aprendi. Você quer desenvolver seu filho? Você tem que querer muito, mas muito mesmo. Porque tem preconceito, não vai ter dinheiro, você está cansada. Tem que ter. Eu trabalhei muitos anos na área comportamental, na área de direção de pessoas. Então, sobre comportamento humano, eu entendo muito bem. A gente tem que querer muito para ajudar os nossos filhos. Porque aí sim pode até ajudar o outro, ajudar esse professor.
Porque de nada adianta a gente querer lá, é o peito do meu filho. Mas peraí, o que você está fazendo? Como você está ajudando o professor? Ah, você tem condição de pagar um curso para esse professor? Eu fiz isso no início. O professor nunca tinha ouvido falar sobre autismo. Fui lá, ó, te dou acesso, você vai lá, tá pago, faz, você interessou? Faz. E o que precisar, o que eu já tenho conhecimento como mãe atípica, eu te falo. Vamos fazer uma reunião, vamos falar como, ó, meu filho faz isso em casa. Eu sei que na escola às vezes vai ser diferente, é outro ambiente, é outro barulho. Mas em casa eu faço isso. Professora, meu filho é assim. Olha, é assado. Porque essa realidade que você falou, Pamela, aí do Sul, é praticamente em todos os lugares. Escola municipal, 30 alunos, 5 com laudo, uma assistente. Escola particular, ok, lá seus 25 alunos, 20 alunos, não tem assistente, mesmo sendo lei. Não sei, a gente já viveu a realidade, escola particular, escola pública, a gente sabe como que é o cenário. Então, assim, em que lado que a gente vai ficar e como a gente pode querer ajudar. Então, esses momentos, essas reflexões, essas pausas que os pais têm que fazer, em ter um choque de realidade, que a gente precisa ajudar os nossos filhos. Por exemplo, vou contar uma realidade, acaba expondo algumas coisas da nossa família. Mas nós estamos, Pamela, num processo de adaptação no ambiente escolar do Thiago até agora. Nova escola, novo professor, ele está ainda se atualizando ainda na nova escola, mais alunos no ambiente escolar, ele está ficando menos carga horária na escola, com menor redução. É desafiador para mim e para o meu esposo? Super, a gente já está ficando doido, quer trabalhar. Uhum. Entendeu? Então, assim, mas vamos tentar o máximo possível. Daqui a pouco a gente ainda não consegue mais, mas vamos fazendo essa adaptação. Mas como eu falei lá no início, os pais precisam querer, acho que antes até mesmo do professor, porque nós, famílias, nós acabamos motivando o aluno. Quando eu falo do mundo atípico, qualquer profissional, os profissionais ficam maravilhados, assim, como que a gente faz, o que a gente faz. E um professor, quando ele vê, é a mesma coisa quando tem um aluno que é interessado. Aí que ele se interessa em passar conhecimento para esse aluno. E é a mesma forma quando o professor vê os pais interessados. Então, é o que eu falo muito, acolhe esse profissional, acolhe principalmente o professor, porque a maioria não teve capacitação e nem teve recursos para isso. Acho que isso é meu overview do que a gente falou até agora. E que bom que você conseguiu encontrar alguém que te encaminhasse, te desse esse propósito, que sei lá, abrisse um caminho na sua vida, porque quando a gente trabalha, a gente faz, seja trabalho, seja qualquer outro nome, mas quando a gente faz, executa o que a gente ama, mesmo no cansaço, porque é cansativo, eu sei, mesmo no cansaço, a gente sabe por que a gente está fazendo isso, a gente consegue, mesmo no cansaço, mesmo quando a gente recebe vários nãos, a gente sabe por que a gente está fazendo isso, e isso é uma coisa no nosso coração, né? Então, que bom que você conseguiu encontrar esse aluno aí na sua vida. No meu caso, meu filho, o que ele fez? Ele chegou para bagunçar todo dia a minha vida, para volta para o eixo, porque o eixo que Deus tinha encaminhado para você, você mudou, porque você quis. Então, volta para cá, deixa eu te colocar no eixo, porque Deus preparou um outro caminho que você estava indo perguntar para ele. Então, e aí encontrei realmente retomar o caminho que era meu propósito através do diagnóstico do meu filho. Mas isso é papo para outra história, e sei que esse é a minha história, não é a história de todas as mães que estão recebendo o diagnóstico. Cada um é uma história, até eu gosto de falar que é a minha história, é o meu momento. Cada mãe, cada família tem o seu momento e precisa ser acolhido também. E, Lidiane, ali, quando eu falei ali sobre os pais, né, ali sobre eles validar aquele olhar daquele professor que está lá diariamente, porque assim, ó, a gente sabe o quanto antes é tudo, não é romantizar, mas a gente, hoje a neurociência mostra a questão da neuroplasticidade, tudo é muito, as conexões são mais intensas, a gente consegue ter resultados, eu digo assim, mais rápidos no desenvolvimento, né, por conta dessa neuroplasticidade. É como eu disse, assim, cada criança é única, cada caso é um caso, mas assim, ó, eu entendo, eu respeito, né, o processo, aquele momento de luto daquela família, né, só que assim, o que eu vejo mais é a questão, né, da forma que o profissional também vai conduzir, que eu digo para os professores, né?
Os professores, muitos dizem assim, Pamela, tem criança que precisa de laudo que não tem, e tem criança que está recebendo laudo que é por conta de, né? Então, assim, olha como está o cenário para esses professores. Então, eu digo assim, a minha missão, eu digo assim, cada vez vai sendo... a minha família diz assim, a minha mãe disse, a Pamela está se enfiando de novo. O que acontece? Eu comecei ajudando as crianças. Sim. Né? A minha sessão, eu trago a família. Então, assim, crianças que têm transtorno, por exemplo, TDAH, TOD, é sessão com a família, com a criança, a família, escola. Aqui, ó, na minha cadeira, eu tô aqui, ó. Meus dias, igual tu falou, quando a gente ama o que a gente faz, eu tô aqui às 8 horas da noite, não é só por causa da live. Eu tô aqui fazendo relatório, eu tô estudando, eu tô buscando. Uma mãe de spam, ela precisa conversar contigo. Opa, vem aqui, se é depois do trabalho, das 7 às 8 eu te atendo. Vem aqui, vamos abrir a agenda, vamos. Eu preciso. Se eu entrei nessa área, né, igual assim, eu fui plantando, é ajudar as crianças, a família, os professores. Então, é formação para os professores, levar a prática. A escuta deles, não tem noção quanto muda a minha prática aqui na clínica, as minhas formações para eles, né? Tem a Jéssica, que é uma professora daqui, que é uma maravilhosa, que ela até comentou aqui sobre, né? Como eu digo para os alunos, o aluno é transitório, né? E o filho fica para sempre, é verdade. Né? A professora é só aquele ano. É aquele ano. Para não entrar no processo, né? Verdade. Não vai acontecer o desenvolvimento. E assim, ó, a gente tem muitos professores que, é o que eu digo pra ti, eles têm muita vontade, mas é cobrado o PEI, é cobrado, mas é dado a base, foi dado um curso sobre o PEI para eles, não, entucharam que é obrigado o PEI, como vai ter que ser feito, né? Não preparam eles para estar recebendo essa demanda. Então, eu que eu digo assim, ó, eu acredito muito assim, ó, na empatia com o outro, na escuta verdadeira. Se eu escuto a necessidade do meu colega, eu digo assim, ó, eu não sou mais do que ninguém, né? Então, assim, se ele... E assim, ó, quando eu tô na escuta, tá? Eu, você, ele profissional da educação, a gente tá conversando. O PEI vai ficar tão bem feito, né? Do que aquele professor... O que tá acontecendo? Hoje tá tudo se achando. Eu acho que PEI é isso, tá tudo no improviso, né? E sobrecarrega quem? O professor, né? Que é lá na ponta. Ele vai ser ocupado. Mas não, ele não tá tendo essa assistência, né? Ele não tá tendo essa família parceira. Então, assim, é sobre a gente conscientizar as famílias que precisam entrar no processo, o profissional da saúde entrar com humildade dentro de uma escola e escutar e ajudar esses profissionais. E esse profissional da educação, ele ter esse acesso com esses profissionais para poder fazer a diferença numa sala de aula. Né? Seria muito bonito o que diz no papel, né? Então, assim, mas eu acredito muito assim, ó, se eu fizer o meu um pouquinho, né, o meu 1%, tu fizer 1%, a gente já tá fazendo bastante coisa, né? Então, imagina a gente eu me dedicar, eu digo assim, eu me dedico 110%, porque quando é uma causa, igual, né, nas escolas, Pamela, vamos fazer essa ação com as crianças, assim, bora, vamos lá. Então, eu fiz todo um jeito aqui na minha agenda para eu poder estar nas escolas, né, no período né, daquela instituição que me chamou. Ah, vamos um dia de manhã, um dia à tarde, vamos. É sobre levar o autismo para os lugares e quebrar isso, né? Tipo, que eles não aprendem, que a criança só fica num quebra-cabeça, sendo que ele já está no processo de alfabetização. Esses profissionais têm um olhar, né? Igual no espaço clínico também, a gente precisa entender. Eu digo assim, que cada família que chega para mim, Lídia, eu tenho que pensar que aquela mãe muitas vezes não tinha dinheiro para estar com ele aqui na clínica. Ela teve que dar o jeito do Uber, ela teve que pedir pro vizinho. Então, assim, os 50 minutos que eu faço com aquela criança tem que ser todos os minutos. Eu digo assim, até os pais dizem assim, pai, saiu da tua sala com calorão. Não, eu tenho que fazer valer a pena cada minuto ali. Né? Eu digo assim, não tem essa de a Pan, né? Porque assim, ó, a criança, eu sempre trabalho, ele já sabe, eu tenho todo um ritual na minha sessão. Eu começo ativando né, as áreas de atenção da criança, com pular, usando a neurociência. Depois eu vou para as habilidades, para os meus objetivos, né? E dentro dos meus objetivos eu finalizo com a música, que eu trabalho o ritmo, eu vou desacelerando para que a criança vá para a próxima sessão preparada ou vai para casa. Então, assim, mas eu aproveito os 50 minutos, às vezes passa até para 1 hora, que é o meu intervalo para organizar a sala, mas é o que eu faço? Eu tive a escuta da família, eu percebi que a criança, exemplo, chegou na minha sessão, fez um comportamento diferente, eu faço a escuta. Mãe, o que houve? Ah, ele ajustou um aparelho, por exemplo. Opa, já justificou aquele comportamento de irritabilidade que estava na minha sessão. Já o que eu faço para a mãe? Mãe, já comunica a prof que ele aconteceu isso, que daí ela já vai entender se ele estiver mais irritado na sala, né? Então, assim, é uma comunicação,
porque nada é do nada, né? Então, assim, a gente precisa, né, dar esse apoio para os professores da educação, para a família, né? E nós também, enquanto clínica, a gente receber, né, vocês também, que eu digo assim, é bom também quando, porque hoje, né, tá já esgotando o nosso tempo, mas eu digo assim, ó, Lidiane, eu digo para todos os meus colegas, já se foi a época de ter pais despreparados, pais que não conhecem. Hoje tem muito pai que sabe muito, até mais que muitos profissionais. Eu Diz, sou ó, terror. Ai, meu Deus, lá vem a Lid. Não, eu quero mas da onde vocês... Eu sou o terror dos profissionais. Ah, mas é o que eu digo, mas o que eu digo para os meus pais aqui, eu digo assim, ó, vocês vão se estudar, aprender, porque daí vocês não vão aceitar qualquer profissional na vida do filho de vocês. aham. Se falar que é A, vocês sabem que é o B, vocês podem debater junto, chegar num acordo que pode ser o A e o B junto, né? Mas vocês saberem que o B precisa estar no processo. Então, eu digo assim, o pai e a mãe têm que se capacitar, têm que estudar para poder o quê? A escola não está dando suporte para o professor, mas aquele pai chegar igual tu fez. Eu tenho um curso, eu te dou o acesso, tu vai lá e aprende, né? Ter esse olhar, né? Não é só cobrar do professor, mas é dar ferramentas para que ele consiga fazer um trabalho com o teu filho. Uhum, com certeza. Ter contatos, igual a coordenadora do Titi, falou para nós sobre Lid, como que é a questão das salas de integração tutorial. Movimentando pauzinho. Eu estou movimentando pauzinho, porque eu tenho muito contato, eu tenho muito acessos. E aí, Instagram. Não, mas eu tenho mais valioso, eu tenho uns acessos da vida. A gente consegue, entender um curso, pegar um profissional lá, dar um treinamento, falar, terapeuta ocupacional, falar, olha, sabe, poder isso, aquilo. É um jeito. Então, às vezes não é. Nem tudo também a gente consegue ali com o dinheiro, mas com os acessos, com as informações que a gente tem, o pouquinho que a gente tem, o pouquinho que a gente sabe, é uma gota, é um oceano na vida, né? É alguém que não sabe nada. Então a gente tem que passar esse conhecimento. Mas é muito importante estar todo mundo, como você, junto, essa humildade intelectual, baixar o ego, tirar, opa, peraí, eu tenho várias certificações, vai não sei o que lá, pós-doutorado, mas espera, deixa eu aprender com esse professor que tem 20 anos de sala de aula, que está recebendo muito diagnóstico, o que ele fala, o que está dando para fazer? Eu recentemente, Pamela, e às vezes, acho que eu vou deixar isso aqui, é muito importante, às vezes o muito vai acabar destruindo e prejudicando os nossos filhos. Às vezes ele precisa do pouco, Mas bem feito, né? Do pouco, bem feito. O que está acontecendo? Ontem nós fomos. Não, ontem nós fomos fazer, acho que meu esposo gravou, nós fomos fazer atividade do sala de aula. Eu já faço atividade com ele e tal. Eu gosto, eu já fazia atividade com o Thiago antes de autismo, eu sempre gostei. Não é um trabalho, eu gosto, é meu. Não é trabalhoso, quero dizer. Eu fui fazer atividade com ele, da escola, como que fala? Tarefa escolar. E aí, ele conseguiu pegar primeiro a pintura, pegar o giz e pintar, conseguiu identificar as cores, fez a colagem, textura, cola, conseguiu colocar e conseguiu identificar a quantidade de números pela bolinha. Eu falei pro meu esposo, ele tá pegando no giz, olha a paciência de pintar, é um quadradinho assim, olha a paciência que ele tá tendo, ele não tinha toda essa paciência, ele nem queria fazer. Olha a paciência, ele conseguiu identificar a quantidade de ponto, e assim, é muita coisa que ele tá fazendo. Não, mas o que está sendo feito está sendo prazeroso para ele, ele está conseguindo compreender. E às vezes a gente quer colocar um monte de terapia, um monte de sessão, muita coisa, fica naquela corrida, corre para cá, e não está sendo aproveitado, não está sendo vantajoso. E às vezes pouco, mas feito é muito para o nosso. E tu trouxe um ponto bem importante, tá? Dois fatores. Eu vou entrar só um pouquinho antes com a conexão. A conexão é a chave para todos os acessos. Quando a gente se conecta com várias pessoas, é como tu falou, às vezes a gente não tem dinheiro, né? Mas a gente tem a conexão. Cada um fazendo um pouco, a gente consegue fazer uma formação para os professores, né? Consegue vários contatos. Pode montar um congresso, exemplo, na tua cidade, e tu convidar, olha só, quantos profissionais tu já fizesse live, e tu consegue patrocinadores, que tu consegue levar esses profissionais para um espaço para todos os professores da tua região. Olha só que grande. Então, a conexão é a chave. E outro ponto que tu trouxe ali foi sobre o pouco, né? Às vezes, a criança ela não tem ainda essa habilidade da motricidade fina, dessa noção espacial. O professor começar a puxar ele
no chão mesmo. Pegar o guache e deixar ele se sujar do jeitinho dele já é um avanço. Ele tá se aproximando, né? Entender um pouco daquela criança, né? Que eu digo assim, tem que primeiro ver essas questões sensoriais, porque às vezes uma fuga é uma questão sensorial. Sempre inicia pelo sensorial, né? Então entender essa criança. Mas é como tu falou, às vezes a gente quer almejar, ele já tá escrevendo o A, o B, o C, mas não, a mãe vai ficar tão feliz quando ele pegar numa tesoura e conseguir fazer um recorte, né? Começa pelo, eu digo assim, as habilidades de estudante ele tem que aprender primeiro, né? E muitas vezes também, eu digo assim, ó, uma coisa que eu, depois da pós-diaba, que veio bem forte em mim, trabalhar sobre a identidade com eles, né? Quem sou eu? Qual é o seu nome? Ninguém foca em ensinar qual é o nome dele. Os que não são não verbais, botar na comunicação ali o diálogo, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Ele se entender primeiro como sujeito. E isso nunca passava. Eu fazia PEI, motricidade fina. E assim, opa! E quando eu comecei a fazer com os bem pequenininhos, que daí eu começava a treinar qual é o seu nome, fazer bem assim. E eles faziam eles perguntar pra mim. E eu pensei assim, meu Deus, olha que riqueza. Eles sabendo se identificar. Que o nome deles que eles já nomeavam pai e mãe, mas o nome deles, eles não. Quem sou eu? Eles não sabiam quem eram eles. Então, começar a ter a identidade, como é rico. Então, é isso, né? A gente entender o processo e junto a família, a escola e a clínica fazer um PEI junto, um PEI assertivo. Não, eu digo assim, não criar estratégias que a gente sabe, assim, o pai e a mãe é típico, eles sabem o que os filhos, né, eles podem fazer nesse momento. Então, o professor não fique achando, né, tipo, coisas a mais. Não, o pegar no lápis, eu tenho certeza que aquela mãe vai olhar e vai chorar quando ver aquela criança fazendo um movimento de pintar. Né? Que é algo que é desafiador para nossas crianças, questões de hipotonia, de atenção. É para mim até hoje. Eu amo internet, eu amo IA, eu amo tecnologia, porque escrever, mesmo que eu goste, é o terror. Eu tenho essa questão da disfunção, não pegar um lápis. Minha letra, não sei como que os professores conseguiam saber que eu sabia o conteúdo. Me davam um 10. Porque minha letra, por Deus, eu tenho a forma que eu pego, eu não consigo, no lápis, eu coloco muita força. Eu não consigo fazer o cálculo aí da força para pegar no lápis. Então, quando eu vou escrever, eu acabo com a minha mão de calo, de tanta força que eu coloco. E aí você pensa que fica escrita. Um garrancho. Eu vi um vídeo, que eu quero, eu vou fazer um corte. É de algum adolescente artista, que ele, eu não sei se está na escola, no médio, na faculdade, ele senta com o notebook. Eu acho que é a típica, alguma série. Ele senta com o notebook, o professor fala, e não pode digitar, aluno não é para escrever com computador. Não pode. Aí ele guarda. Aí ela começa a falar, ele tenta escrever, e aí ele, professora, pode repetir de novo? Aí ela fala, e ele não consegue acompanhar e vai escrever, meu Deus, precisa fazer corte. E sabe por quê? Um dos maiores presentes que eu recebi do meu avô, não condição nenhuma, e da minha mãe, foi um laptop. Eu ganhei de ensino médio. Isso há anos. E eu levei o laptop para quando eu fui fazer técnico em nutrição, quando eu fui fazer faculdade. E foi muito bom para mim, porque eu sou dislexa também. E aí a minha escrita é péssima. Eu troco tudo. Eu tenho muita disfunção fonética. Então, foi muito bom. E aí, qualquer hora eu vou fazer esse corte. E aproveitando, o que acontece? Por isso que eu digo, os professores hoje, eles têm que se capacitar mesmo e entender que cada um aprende de uma forma, né? Eu vou dar um exemplo. O meu filho, ele... Desde sempre, ele não... acho que foi desde o 5º ano dele. Ele não registra nada. Mas sabe o que é? É nada, Lidiane, nada. Então, assim, hoje ele tá na faculdade. Mas chegou no segundo, no ensino médio, me dava uma aflição, porque já estavam fazendo preparatório para o vestibular. Só que ele sempre tirou nota mais baixa, 8,5, 9, tá? E era tudo... Então, assim, daí no ensino médio, quando chegou no terceirão, eu cheguei e falei pro professor, ele precisa pelo menos registrar na tua matéria, que era matemática, no segundo ano, desculpa. No segundo ano, e daí ele só registrava, porque ele é literal, só no de matemática, porque eu conversei com o professor de matemática, era só matemática. Chegou no terceirão, minhas amigas assim, Pamela, tá um movimento de vestibular na minha casa, e Jane, eu desesperada, eu não sabia o que fazer, porque o meu filho não tinha isso. Só que ele disse, mãe, se eu registrar eu não aprendo, então eu prefiro prestar atenção e aprender, ok? E o que aconteceu? Eu peguei e disse, eu preciso me conectar com ele de outra forma. Eu preciso entender o que ele precisa, então, para ele ir bem no vestibular, né? Para ele fazer a prova dele. Ele, mãe, eu quero uma psicóloga.
Opa, é uma psicóloga, então tá. Daí a gente fez um combinado que eu não ia mais cobrar a cópia dele, né? Que tudo bem, que eu tava confiando nele e que tava tudo bem a escolha dele não registrar. Resumindo, ele passou em quarto lugar na Federal aqui de Florianópolis. Então, é isso que eu preciso. E mudou até a minha prática aqui. Então, quando eu vou na escola, gente, precisa da adaptação. Ah, mas ele é muito inteligente. Mas as habilidades atencionais dele, ele tem déficit. Tu consegue mensurar se ele está aprendendo com duas questões? Por que tu vai botar 10, gerar um comportamento, gerar uma crise, se regular tudo e perder isso, esse aluno? Então, assim, um professor, eu digo assim, ele também tem muitos que tem assim, eu sou o professor, é do meu jeito. Não é mais assim. A gente precisa entender que cada criança aprende de uma forma. Né? O que eu digo assim, a gente precisa dar o suporte, porque quando tem uma criança que eu atendo, eu já vou na escola fazer essa parceria, fazer isso com o professor. Gente, eu digo assim, não comprem briga com a família, gente, né? Não brigue. A gente quer que a criança aprenda. Se ela vai aprender com duas questões, libera duas questões, não precisa dar 10 para, né? Então, assim, se não registra, aprende de outra forma, acessa de outra forma essa criança. Então, é o que eu digo, essas crianças que têm a dislexia é muito desafiadora. A questão do TEPAC também, né? Então, assim, a gente já leva isso para a escola. O que é PAC? O TEPAC é o transtorno do processamento auditivo central. A criança, ela escuta, porém o cérebro perde as informações e onde, sabe aquele assim, eu falo, ele não me escuta? Ele não entende, ele tem características bem parecidas com o TDAH. Ele tem essa agitação, ele tem a desatenção. Só que quando já entra para mim no consultório, geralmente é crianças que têm atraso na fala, tá? Mas também tem casos que não teve a questão de atraso na aprendizagem. Quando vai ver no ensino médio ou no ensino fundamental, a mãe disse, Pamela, entrou uma menina para mim, o ano passado, essa foi meu case de sucesso. O ano passado ela entrou, a mãe, né, falava, ela estuda tanto e não consegue reter, porque daí não retém a memória, sabe? Não firma o aprendizado. Então acontece essa questão desse não. Então ela vai entrar, a primeira coisa que a gente vai fazer é o exame do TEPAC e deu alteração. E dali a gente fez intervenção. Exame, então, não é só não é clínico, não é? Não, é uma fono que faz essa avaliação. É feito a audiometria para ver se a criança escuta mesmo, né? Se ela deu tudo bem a audiometria, eles fazem esse outro exame, né? Que daí é onde é a questão do processamento mesmo do cérebro, uma questão neurológica mesmo, né? E daí a intervenção é feita com a neuropsicopedagoga e com a fono. É feita uma reabilitação no cérebro junto, que daí eu entro com as habilidades das funções executivas, né, nesse processo, e a fono entra com esse processo da reabilitação no cérebro, através da audição, né? Então, assim, tem vários transtornos que a gente pode... E o que eu digo, né? Quando uma criança chega na clínica pra gente, a gente precisa pegar muitos dados. É ouvir a escola, o pai, a mãe, porque assim, ó, aí chega a criança pra mim, a Pamela, ela tem TDAH. E essa criança não tem TDAH, ela tem o TEPAC, né? Tem essa questão que com a reabilitação da fono, junto com a minha, a criança vai fazer essa reabilitação e vai ter uma alta. Sim. Só que a gente precisa entender essa criança. E muitas crianças que estão dentro do espectro autista têm essa alteração. E muitas mães não sabem. E daí a criança, né, acaba... eu não me lembro de ler alguma coisa. Não me lembro. Não, por isso que eu perguntei, não me lembro. Mas é bom até, que eu digo assim, essas informações você passar para frente, porque muitas pessoas não conhecem, tá? Esse transtorno. Então, a primeira coisa que vem para mim, eu já digo assim, vamos fazer tudo que tem antes de um protocolo, que hoje, por questões comportamentais, eu já pontuaria outro transtorno. Se a gente tem a medicina para estar aliada junto com a gente, então, que a gente pode pedir de exames, né? Então, assim, é bem importante, sim. E daí, a criança que tem um transtorno, né, do TEPAC, o que acontece? Ela tem direitos também de uma adaptação na sala de aula. As palavras têm que ser claras, entendeu? Então, assim, às vezes, a criança que está dentro do espectro autista, ela tem essa alteração e não tem essa orientação para a família, né? Então, de muitos comandos, tem que ser direto. Então, a adaptação tem que ser em sala diferente para não ter estímulos, para não dispersar essa criança. A prova tem que ser menor, né? Mais tempo. Então, tem adaptação também. Então, é por isso que eu digo, o professor, ele precisa da nossa ajuda, né? Não é sobre julgar. Só que, assim, eu, do fundo do meu coração, assim, olha, porque eu mesmo aprendi, a minha mãe, eu até fiz uns stories, a minha mãe veio falar para mim que a professora, porque, assim, ela me incluiu na escola com 5 anos para poder desenvolver a fala que eu não tinha. Eu falei depois dos 5 anos, né? E aí,
Aí, primeira série de novo, e vai para chegar à idade certa, 7 anos. E aí a professora falou pra minha mãe, olha, eu não sei se o Lidiane vai conseguir aprender. E ela nunca me falou isso. Ela veio me falar com 30 anos. Eu falo assim, eu sou dislexa. Eu descobri que eu sou dislexa através de um livro, Davi Golias. Não foi nem por conta de diagnóstico de Thiago, foi por conta de um livro. Eu falei, uai, galera, tem esse negócio aqui sobre a dislexia, uma profissional que escreveu o livro. E aí depois eu fui entender e fui fechar diagnóstico mais sobre a dislexia. E aí, como eu aprendi a ler, escrever através da leitura labial. Então, eu faço muita leitura labial. Porque como que o som, para mim, é distorcido, e eu sou visual, eu preciso da leitura labial. Ver a primeira pessoa falando. É muito complicado quem tem uma distorção, um transtorno de aprendizagem, aprender com tantas crianças na sala de aula. Não, assim, para mim, na minha cabeça, não fecha conta. Não fecha a conta. Para mim, não fecha. Tem várias crianças. E aí não tem só autismo, não tem só. Eu falo que tudo lá na escola, comportamental, as questões que estão acontecendo em casa, na família, tudo bate lá, questão de comportamento. Crianças que estão pedindo ajuda e atenção dos pais. Tudo na escola. Então, o sistema, o governo precisa rever muito essa sala de aula. A gente sempre tem um professor para tantos alunos. A gente precisa aumentar os professores e diminuir a quantidade de alunos. Por que não 2, 3 professores dentro de uma sala de aula? Porque outros tipos de modelo, ou tira da sala de aula, vai para outro tipo de ambiente, não sei. Mas nesse modelo, eu não sei até quando será sustentável para os professores e para os alunos. Porque, na verdade, não se tem inclusão, né? Se falar sobre... Não tem inclusão, não tem. Porque, assim, ó, não se tem o suporte para o professor. As crianças, elas vão para a sala de aula para aprender e não aprendem, né? Não aprendem porque não tem como... E eu me refiro a todas as crianças, né? Não só as atípicas, todas as crianças. Então, eu digo assim, não se tem inclusão. Como tu falou, teria que ter... Tem crianças que precisaria ter uma sala diferenciada, ter outro atendimento, né? Então, assim, eu tenho crianças de nível 3 de suporte que a mãe é ciente e ela é a coisa mais linda. Ela paga a escola, porque por lei a criança precisa estar matriculada. Ela paga uma particular, porque o meu filho não tem como estar num contexto. Que ele tem total compreensão quando riem dele. Olha só que triste, né? Então, assim, e começa a ter aquela diferença grande de pares, né? E aquela criança, ela tem compreensão, mas ela tá dentro do espectro, ela tá no nível de suporte 3, ela tem questões sensoriais, ela tem vários fatores que a mãe diz assim, o meu filho não tem como estar numa escola regular. E ela tem... Então, o que ela investe? Em terapia, para dar qualidade de vida para aquela criança, né? Então, assim, e a live pra gente... Tem bastante live pra gente entrar aqui, debater, porque é caótico mesmo, né? Um mundo de coisas, de informação, bom, não é à toa que quando se fala de autismo, todo mundo quer saber como que funciona, o que é isso, compartilha, debate, doutor Salomão sendo debatido, é muita coisa acontecendo, né? São congressos, é muita coisa acontecendo. Das perguntas, você respondeu todas, não nessa linha de perguntas, respondeu todas que chegaram aqui. Eu acho que assim, é uma live que pais, profissionais, escutem depois novamente, vai ficar aqui no mundo no Instagram, mas depois o time sobe para o YouTube, e tem que ser revista novamente, porque tem várias coisinhas ali que pode fazer muita diferença para nós no dia a dia. E olha, foi muito bom conversar com você, muito aprendizado. Amo encontrar profissional, que daí eu fico mais quieta. Quando eu encontro profissional que tem muito conhecimento, mas tem essa trava da live, eu falo, fica tranquilo que eu vou tirar de você. Fica depois que eu vou perguntar, eu vou tirar de você, porque eu sei que você tem conhecimento, mas normal, às vezes primeira live, um pouco, né, meio tímida, mas fica tranquilo. 5 anos como recrutador, eu consigo tirar de você numa live. E queria te agradecer. Gente, a gente não vai... Deixa depois, se tiver pergunta, deixa depois pra gente, eu mando pra Pamela, responde pros stories, a gente vê alguma forma, até por conta do tempo. Aqui, quem tá aqui no Central MS, são 20 e 20. Para você já são 9h20. Então, para a gente não poder esticar por conta do seu tempo, mas eu queria te agradecer. Você estar conosco até agora, conversando, passando conhecimento. Dá para ver no seu olho o tanto que você ama o que você faz. Eu tenho certeza que sua família tem muito orgulho de tudo que você faz e como você muda
famílias, muda vidas, né? O conhecimento, a educação muda vidas das pessoas, transforma, né? A educação transforma. Então, queria te agradecer. Queria só deixar o recado final. Semana que vem tem live novamente. Acompanha aqui com a gente no Mundo, acompanha a gente nas redes sociais. Siga a Pamela, que a Pamela sempre está trazendo conteúdo bacana para a gente, para os pais, profissionais. Pamela, queria que você deixasse suas redes sociais. Fala, porque no YouTube, a gente coloca na descrição também. E fala como os pais conseguem acessar você, ajuda, aquele pai que não está na sua cidade, tem alguma orientação, algum tipo de programa, orientação, como você pode ajudar. Eu não falo aqui profissional da área da saúde, educação da dica, ele dá orientação, em favor desse negócio de dica. Se tanto, é pós, é congresso e vai, fica longe da profissional da área da saúde, educação não dá dica, dá orientação e ajuda as famílias e as crianças. Então, eu queria saber como você faz o trabalho e como a gente acessa você. Olha que legal. De primeiro momento, né, eu quero agradecer mesmo. Quando se fala de autismo, como tu fala, eu amo mesmo. Eu digo, cada criança, cada família que chega para mim, eu tenho um dever mesmo de fazer a transformação na vida daquela, eu digo assim, não da criança, mas da família inteira, né? E de todos os profissionais que, então assim, falar sobre o autismo é algo que me emociona, né? E que eu digo assim, é o meu propósito. Aí até perguntaram assim, se tu ganhar na Mega Sena, tu para de trabalhar? Eu disse, não, eu vou investir mais ainda no autismo. De uma forma, eu vou ajudar mais pessoas ainda. E é isso, as pessoas estarem onde amam, né? Eu digo assim, quando eu faço a formação para os professores, eu digo assim, ó, tu ama o que tu tá fazendo? Permanece. Se não, vai fazer o que teu coração brilha e deixa outra pessoa fazer, né? Então, assim, e eu vejo quem tá na educação e na saúde, se não é por amor, não permanece por muito tempo. Não, né? Não permanece. E as pessoas para me acessarem né, que é de outras cidades, me chamem no direct, que eu sempre dou né, meu número particular. Tem muitas mães que me procuram, né, que tiram muitas dúvidas, e é isso mesmo, né? Não tenha dúvida. Tem mães que perguntam sobre profissionais que eu indicaria, né? Eu digo assim, eu tenho os meus profissionais de referência e eu indico, né, esses profissionais. O que eu posso ajudar, mesmo não sendo da minha área, Lidiane, eu sempre procuro ajudar, né, com profissionais de referência. Os meus atendimentos, as formações para os professores é algo que tá ganhando, eu digo assim, mais espaço no meu coração, porque essas trocas com eles é demais, né? Então, assim, eu tô indo para várias cidades, e é levar conhecimento mesmo, ajudar esses professores, né? Igual hoje, né? Até a gente entrou um pouquinho ali na crise, né? Um pouquinho, a gente pode depois trazer outro momento também, que é uma aflição sobre questão comportamental. A gente pode trazer uma live aqui muito rica também, para ajudar esses professores. E é isso, o meu Instagram, né? É pamelamartins.neuro. Né, eu convido vocês para entrarem, né? Para qualquer dúvida, eu tá esclarecendo para vocês. E é isso. A minha base de tudo, ela começou do amor e o conhecimento tá vindo conforme a necessidade de cada criança. E a escuta tem mudado muito, sabe, Lidiane? A minha vida. A escuta de uma mãe ficar 10 minutos só falando e eu tentar me segurar. Assim, é algo que para mim no início era desafiador e hoje não. Hoje eu vejo a importância de eu escutar aquela mãe e muitas vezes fica a dica de todos os profissionais. Essas famílias, elas querem só um abraço da gente. É um abraço. Naquele dia que foi tão desafiador que não conseguiu dormir, tomar um banho, né? Eu digo assim, olhar para aquela mãe e dizer assim, ó, pode contar comigo. Né? Esse olhar, esse abraço. Então, eu digo assim, que nunca me falte um abraço para uma mãe, né? E tratar as crianças como crianças, né? Não ver um laudo antes de ser criança. Então, a recepção, eu digo assim, quando eu vou buscar, Pamela, mas ele não verbaliza, ele não olha, não tô nem aí, ele sabe que a tia Pam ama ele, né? Então, eu te amo, né? Eu saí de uma clínica, para fechar aqui, eu saí de uma clínica, eu encerrei os atendimentos, que eu vim só pro meu espaço, né? E no final da sessão eu coloquei uma música para uma menina. Até me emociona. Daí eu tava fazendo massagem nela, daí ela assim, hoje é o nosso último encontro. Daí ela olhou pra mim e disse assim, ó, muito obrigada por cuidar de mim. Não precisa falar mais nada. E assim, 6 aninhos, assim, aquilo, tipo, o pai dela assim, essa danada me fez chorar. Porque assim, a gente acha que eles não estão atentos a nada. E é sobre o profissional olhar eles além do diagnóstico, olhar que eles são crianças, né? Então, tia Pam, muito obrigada por cuidar de mim. Eu acho que acabou com, assim, eu digo assim, ó, quebrou os meus protocolos, meu currículo, tudo. E era aquilo
né, que fez me motivar a dizer assim, ó, eu preciso continuar, porque mais crianças precisam do meu cuidado. Então, que todos os profissionais tenham esse olhar com a criança, com a família. Ai, falei que eu não ia chorar, mas essa menina, ela fechou, até falei para, né, para a senhora da clínica, falei assim, ó, Ana, ela me quebrou de um jeito que fechou com chave de ouro esse olhar dela para mim, né? Então, é sobre a gente impactar a vida do outro de verdade, sabe? Com um cuidado todo especial. Com certeza. Aqui também fez funcionar porque a gente, às vezes, invalida criança que não consegue verbalizar, né? Verbalizar. Eu tenho o Titi é não verbal. Só que ele tem compreensão de tudo que está acontecendo em volta. E até ontem ele chamou, mas acontece, ele, papai. Oi, tipo, quando? E aí tem uma vez, eu fui escutar Eu Te Amo, filho, acho que já tinha 3 anos e meio, né? E aí eu falei, caramba, ele falou, eu te amo perfeitamente. Só que ele juntou, né? Eu te amo. Ele falou, eu te amo, mamãe. Pegou, olhou no meu olho e só uma mensagem, como que é. E sabe o que é engraçado? Quando alguém me pergunta, né, como manter tudo isso, como acreditar, é só a fé. É fé e esperança, porque é desafiador, mas a gente tem que manter a nossa fé, manter a esperança. As mães, principalmente, para aguentar tudo isso, aguentar o desafio. E se agarrar em Deus, porque independente de religião, mas eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, acredito que há um Criador. A gente precisa cada vez mais, porque só Ele e só mantendo a nossa fé para a gente sustentar algo, poder ajudar essas crianças, acessarem essas crianças e poder ajudar elas, né? E validar uma criança que não consegue, às vezes, se expressar através da comunicação, porque eles entendem. É por isso que eu digo sempre, né? Primeira coisa quando eu falo nas minhas formações de autismo, cuidem o que vocês falam, eles compreendem tudo, eles não conseguem sair o som da voz, mas eles têm sentimento, eles têm compreensão. Então, cuide até mesmo de uma transição de um profissional com outro, não fala sobre ele na frente dele, né? Que se for para falar, pontua coisas boas, que vai potencializar ele. Agora, algo me chama no WhatsApp, faz essa troca pelo WhatsApp, porque ele compreende. É muito triste falar dele, né? Sendo que ele está sendo compreendido. Então, mas é lindo de ver esse processo quando eles começam a falar, né? Eu digo assim, tem muitos pais que eles vêm, né, para minha especialidade, por questões, né, que eu trabalho desde a intervenção precoce até o processo, até os 14, 15 anos. Estou me estendendo por causa que eles estão crescendo, né? E a gente precisa enfim, se capacitar e dar esse suporte para eles, mas é tão lindo quando a gente vê até a patrulha canina saindo. Eu digo assim, ó, não sei se vai sair pai e mãe, mas que a Zuma, né, que a patrulha canina tá saindo. Então, é da forma que sai, e é tão lindo de ver os olhos de vocês, né, dos pais, quando vê cada evolução deles. Eu choro, tá? Aqui na minha recepção, eu choro. Quando falam coração, né? Que eu digo assim, que tem uma música que vai sair um coração, eu choro junto. E é isso, o profissional se entregar no processo junto, né? E outra aprendizagem, essa para mim também. E eu que vivi isso, uma das respostas que eu gostaria de conseguir responder é por que eu iniciei a minha fala. Eu não falava. Com 5 anos eu tinha compreensão de muita coisa. Mas eu gostaria de saber, minha mãe também não sabe, por que eu comecei a falar do nada. E o porquê, o maior motivador, que foi eu iniciar a minha fala. E outra, a gente às vezes rotula uma pessoa, mas conseguiu se desenvolver só através de uma fala. Então, e as pessoas surdas e mudas que não falam? A gente invalida, porque a gente desmerece até outras deficiências. Como uma pessoa surda, também vou soltar um vídeo sobre isso, pessoas sobre surdas, crianças surdas e mudas, pessoas surdas e mudas, invalida o desenvolvimento, porque e aí os pais achando que a criança só desenvolveu a partir do momento que ela desenvolveu a fala. Infelizmente, tem muitos casos assim, o filho conseguiu se desenvolver, ele está falando. Ixi, mas tem tantas. Não é bem assim. Então, a gente tem muito para aprender com essas crianças neurodivergentes, adolescentes, jovens neurodivergentes, porque a gente começa a descobrir um mundo que eles, como compreende o mundo, como acessa, como sente o mundo, sem eles nós não íamos conseguir acessar esse mundo e ver esse mundo de uma maneira que aqui a gente vive, de uma maneira mais significativa, mais cheia de propósito. Pamela, muito
obrigada. A gente precisa marcar outra live de agenda, mas aí pra gente falar, principalmente essa questão do sensorial, como ajudar os professores. Faz alguma coisa online para esses professores, abre uma inscrição, mentoria, não sei, programa para professores do Brasil todo poder acessar, porque isso é muito importante. Pode deixar. Bom, Beijão, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.